Vamos lá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre transtornos renais, fase não dialítica. Nessa aula, a gente vai, se tudo der certo, dar continuidade e concluir a parte de insuficiência renal, fase não dialítica. Mostrei para vocês na aula passada como é feita todos os fatores que influenciam a saúde renal, como que um sujeito abre um quadro de insuficiência renal, tá? Lembrando que eu pulei alguns slides que eu vou resgatá-los hoje. Mostrei quais são as recomendações para cada momento. Na aula passada, a gente viu que a recomendação de proteína ela começa normal e depois, além de restrita, ela vai se tornando cada vez mais baixa, podendo chegar até uma dieta bastante agressiva em relação à restrição de proteínas, que é a dieta com 0,3 gramas de 0,3 gramas de proteínas por quilograma de massa corporal e mais 0,3 de cetoácidos, né? Vimos o que é um cetoácido, então cetoácido é um aminoácido cujo nitrogênio ele foi retirado, e vimos que a proporção de macronutrientes recomendada pela Krause e pela Cupari não é tão diferente assim, continua sendo dentro dos padrões de normalidade de carboidratos e lipídios, né? Vimos também quais são os eletrólitos que precisam ter a sua dose controlada, né? Na aula passada, a gente não chegou a finalizar a aula de insuficiência renal, fase não dialítica por completo, porque a gente começou a falar sobre os cardápios e aí a gente não falou. Essa última parte foi a parte que a gente deu uma acelerada e eu falei que ia retornar falando sobre os cardápios hoje e depois a gente voltaria para esses slides que a gente pulou, que estão relacionados com a fase final da doença renal crônica, que é a fase dialítica, né? Mostrar para vocês também algumas imagens de diálise, como é que funciona isso tudo. Bom, vamos lá. Na aula passada, a gente estava montando cardápios. Eu lembro que a gente começou a fazer alguns cálculos, eu peguei a tabela de composição dos alimentos. Me conta aí onde foi que eu parei exatamente. Deixa eu ver se está aqui, você está perguntando material de estudo. Dá uma olhada se eu já. Tá lá no material de estudo. Sim. Vamos fazer o seguinte, para não ficar enrolado aí, vamos começar do zero, tá? A gente vai conversar sobre os alimentos de jejum e aí vamos seguindo cada uma das preparações até a gente concluir esse cardápio de forma oral, pensando na quantidade de proteína. O cardápio que a gente estava montando na aula passada, ele tinha 40 gramas de proteína, mais ou menos 10%. Então, a gente podia chegar até 44 gramas de proteína. O nosso objetivo é esse: conseguir finalizar um cardápio que não passe de 44 gramas, que fique entre 36 e 44 gramas de proteína por dia. Porque o nosso objetivo aqui é atender a recomendação mais usual, que são 0,6 gramas de proteína por quilograma de massa corporal. De forma oral, a gente não estava nem fechando a quantidade de energia, mas a dieta para o paciente que tem insuficiência renal, como a gente vê aqui, ó, ela vai ficar com entre 30 e 35 quilocalorias por quilograma por dia. 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 30 e 35 quilocal
Então, se a gente tem um paciente hipotético aqui, ó, começando do zero mesmo, vou começar do zero mesmo, ó. Pega um paciente que pesa, por exemplo, 70 quilos. Do jeito que ele pesa 70 quilos, eu vou multiplicar isso. Aqui, ó, 70 vezes 0,6. Vamos supor que ele está no estágio 3 aqui, ó. Ele está no estágio 3. Tá? No estágio 3, quantidade de quilocalorias de 30 a 35. Então, proteína vai ser 70 vezes 0,6, que deu as 42 gramas de proteína. Tá? Aqui, ó, igual 42 gramas. Quantidade de energia são 70 vezes entre 30 e 35. Eu posso usar qualquer valor, posso usar desde o 30 até o 35. Vamos colocar aqui, ó, 30 quilocalorias por quilograma. 721 vai dar 2.100 quilocalorias. Então, o nosso objetivo é trabalhar com uma dieta que contém pelo menos 2.100 quilocalorias e algo com no mínimo 42 gramas de proteína. Lembrando que a proteína ela pode ser para esse estágio 3, que é o estágio que a gente está utilizando como exemplo, até 0,75. Então, aqui, ó, 70 quilos vezes 0,75 vai dar 52,5. Então, faixa de proteína, 42 gramas até 52,5 gramas. A gente está pensando, não posso aumentar a proteína, não. A gente está pensando aqui num sujeito mediano, o sujeito pesa 70 quilos. Só que num hospital, a gente vai ter pacientes que podem estar pesando, por exemplo, 50 quilos e pacientes que podem estar pesando 100 quilos. Então, os cardápios para insuficiência renal crônica na fase não dialítica, os cardápios para insuficiência renal crônica na fase não dialítica, eles precisam ter uma quantidade de energia relativamente relativamente padronizada, então eu não posso um dia ter um cardápio com 2.100, outro dia ter um cardápio com 2.300, outro com 2.500. Não, eu preciso ter faixas calóricas e eu preciso ter padrões em relação à quantidade de proteína. Então, o que vocês vão observar é um cardápio, por exemplo, com 40 gramas de proteína, um outro com 60 gramas de proteína, e possivelmente um outro com 80 gramas de proteína, com características de insuficiência renal crônica. Por quê? Se você pega um sujeito que tem 100 quilos, multiplica por 0,6, vai dar essas 60 gramas. Se você pega 100 quilos e multiplica por 75, vai dar as 75 gramas. Então, um cardápio com 40, outro com 60 e outro com 80 vai contemplar boa parte dos pacientes. Um sujeito que pesa 50 quilos, você prescreve um cardápio com 0,75, vai dar 37,5 gramas de proteína. Então, um cardápio com 40 gramas ainda está dentro daquela faixa de margem de erro de cerca de 10%. E isso daí, eu não sei se eu deixei isso muito claro lá no início da disciplina, principalmente quando a gente estava na aula presencial, mas o objetivo do nutricionista do setor de planejamento é padronizar esses cardápios, fazer com que os cardápios eles sejam relativamente constantes ao longo do tempo com a sua composição, porém variável em relação ao sabor, em relação à apresentação, em relação aos alimentos que compõem esse cardápio. Então, eu preciso, ao longo do tempo, ir variando as minhas preparações, para que o cardápio não fique muito monótono,
Eu não preciso ter um grau de variação tão grande quanto num restaurante comercial, porque espera-se que o paciente ele não fique muito tempo no hospital. Então, se você tem uma bateria de cardápios que muda a cada 2 semanas, ou 3 semanas, é mais do que suficiente, tá? É claro que tem hospitais que vão ter 30 cardápios, 40 cardápios, né? Mas esse ciclo a cada 40 dias. Tá? Mas a cada ter 20 cardápios já é um valor bem alto, já dá para trabalhar muito bem com isso. Por quê? A gente precisa contemplar a sazonalidade, a gente precisa contemplar todas aquelas questões que vocês veem lá em Técnica Dietética 1, que são questões para qualquer tipo de local que produza alimentos, qualquer one. Né? Então, eu preciso contemplar, preciso pensar no meu planejamento, no estoque, eu preciso pensar se os meus cozinheiros, se eles conseguem preparar isso, se eu tenho os equipamentos necessários. Eu preciso pensar nessa logística toda. Aqui na disciplina, principalmente porque ela está online, a gente não está pensando muito se vai ser tecnicamente ou na prática se vai ser possível preparar os cardápios. Isso não é algo que eu estou levando em consideração na correção, por exemplo. Né? A gente chegou a debater isso na semana passada, quando a gente estava conversando sobre a tapioca. Pô, Sérgio, será que dá para colocar tapioca? Não dá para você colocar a tapioca várias e várias vezes, por exemplo, ao longo dessas 2, 3 semanas. Por quê? Produzir tapioca para o café da manhã dá muito trabalho. Eu preciso de um maior número de cozinheiros ali dedicados a isso. A tapioca, que se você não consumir ela fresca, deixar para consumir 1 hora depois, ela já não vai ficar com uma característica adequada, a parte sensorial dela vai se perdendo com o tempo com muita facilidade, é diferente de um pão, por exemplo, ou um bolo, que a gente consegue manter por muito mais tempo. Então, essas questões, elas são questões importantes para a gente em relação à nossa prática. Tá? São questões que a gente vai debater bastante quando a gente tiver as nossas aulas lá no laboratório. Quando a gente está em sala, na parte teórica, a gente está preocupado ali com os números para saber se está batendo, se não está batendo. A gente cria alguns pacientes que são exemplo para servir como referência para cada um dos macronutrientes, para os cálculos de energia e tudo mais. E notem que eu estou utilizando as fórmulas mais simples para a gente pensar nas necessidades nutricionais. Eu não estou calculando aqui, por exemplo, taxa metabólica basal, fator injúria, nada disso. Isso vai ser de responsabilidade do nutricionista da clínica. Quando eu penso num cardápio para o planejamento, eu estou pensando de uma forma que contemple vários pacientes. Né? E ainda tem uma outra questão. Uma outra coisa que eu vou precisar variar, que eu tô até abordando um pouco aqui quando a gente fala sobre cada uma das doenças, que é a questão da consistência. Eu preciso ter um cardápio de, por exemplo, 40 gramas com consistência normal, mas eu também preciso ter um cardápio com 40 gramas com consistência pastosa e eu preciso também ter um com uma consistência líquida. Por que que eu preciso fazer isso com consistência líquida também? Porque tem pacientes que, por exemplo, não vai conseguir mastigar e deglutir. Ou pode ser que essa dieta líquida, já fazendo o gancho com o tema principal da aula de hoje, seja necessário entrar por via enteral. E aí, entrar por via enteral significa que essa dieta ela precisa ser palatável para aqueles pacientes que recebem a dieta via oral, mas ela precisa ter um controle muito grande em relação ao risco de infecção, de contaminantes, porque eu posso oferecer essa dieta também via sonda. E aí quem vai receber essa dieta é um paciente que provavelmente está com estado nutricional muito debilitado. Tudo bem por enquanto? Então, assim, só para a gente ter uma ideia mais ampla do que a gente está fazendo aqui. A gente está seguindo, a gente está pensando hoje em montar um cardápio, aí respondendo aí a Glória, que estava querendo facilitar as coisas. Um cardápio com cerca de 40 gramas de proteína, com mais ou menos 10%, tá? Ou seja, errando, aceitando uma margem de erro de cerca de 10%. Tá? E aqui atendendo
ao valor calórico de 2.100 quilocalorias, porque é o cenário mais difícil. Se vocês conseguirem montar comigo o cenário mais difícil, montar o cenário mais fácil sozinhos vai ser bem mais tranquilo. Entende? A ideia de errar, quebrar a cabeça é agora, e não ficar desesperado lá na clínica. Eu não quero ninguém me mandando o WhatsApp quando tiver formado, falando, Sérgio, o que que eu faço? Eu preciso planejar um cardápio aqui para o hospital. Não quero ninguém nesse desespero aí, não. Tá? Nem com medo de encarar um hospital porque acha que vai ser muito difícil. Então, o que é mais difícil a gente faz agora. Então, o que é mais difícil para a gente é trabalhar com a quantidade menor de proteína e trabalhar com esse valor calórico de 2.100. A gente poderia até trabalhar com 2.450, não tem problema algum. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte: primeiro a gente pensa nos alimentos. Essa é a melhor maneira da gente trabalhar o cardápio. Eu penso no alimento que eu vou colocar em cada uma das preparações, em cada uma das refeições, e aí depois eu vou porcionar. O segredo todo para mudar de um cardápio de 40 gramas para 60 gramas ou para 80 gramas é o porcionamento. A gente não vai, por exemplo, colocar no cardápio de 40 gramas tapioca, no cardápio de 60 bolo e no cardápio de 80 pão. Não, a gente não vai fazer dessa forma. Porque se eu fizer dessa forma, eu estou gerando um caos lá na cozinha. Estou gerando um caos na cozinha porque vai ter gente pensando no pão, vou precisar de outros pensando na tapioca, outros pensando no bolo. Não, eu preciso facilitar a vida de todo mundo, tanto a minha vida quanto a vida dos cozinheiros, de todos os meus colaboradores. Então, eu vou escolher, por exemplo, vai ser bolo para todo mundo. Vai ser bolo com 40 gramas, com 60 gramas, com 80 gramas. Ou vai ser pão. Legal, vai ser pão para todo mundo. Ah, eu quero que um cardápio tenha mais proteína do que o outro. Sim. Então, na hora de preparar ou na hora de porcionar, eu vou fazer pequenas mudanças. Por exemplo, vamos supor que a gente resolva colocar aqui nesse cardápio leite liquidificado, leite batido com alguma fruta. Vou colocar lá, por exemplo, leite em pó, água e banana. Vai ser vitamina de banana para todo mundo, para os três grupos. Eu coloco um pouco de aveia também para aumentar a viscosidade. Então vai ser leite com aveia e banana para todo mundo. A diferença é que o sujeito que vai tomar a vitamina de 40 gramas de proteína, ele vai tomar uma vitamina mais rala. A de 60 gramas vai tomar uma vitamina com um pouco mais de leite em pó, a de 80 vai tomar uma vitamina normal, uma quantidade normal de leite em pó. Então, a proporção vai mudar ou o porcionamento. Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, de um pão com queijo, ou um pão com requeijão, o sujeito que está no cardápio de 40 gramas vai receber um pão com uma quantidade de requeijão pequenininha. O sujeito com 60, uma quantidade um pouquinho maior, e 80, uma quantidade normal. Ou seja, eu estou mexendo no porcionamento, todo mundo vai receber pão com requeijão. A diferença é que o sujeito que está no leito, o sujeito que está ali no leito, recebendo uma dieta com 40 gramas, vai olhar o pão do sujeito que está no leito ao lado, que está recebendo para 60 gramas de proteína, e vai falar, pô, a copeira gosta mais do meu vizinho do que de mim, porque olha lá o pão dele está cheio de requeijão, o meu só está sujo de requeijão. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar mexendo nas diluições ou no porcionamento. Todo mundo está recebendo pão com requeijão. A diferença é que um sujeito está recebendo. Eu espero que vocês estejam imaginando isso na cabeça de vocês. Um pão que só foi sujo de requeijão ali. Um outro que passou uma quantidade um pouquinho maior e o outro que ficou com uma quantidade normal. Então, na hora que a gente for fazer o cálculo, um vai ficar com uma colher de sobremesa de requeijão, o outro uma colher de sopa rasa e o outro uma colher de sopa cheia para um pão. Então, todo mundo recebeu pão com requeijão. A diferença foi o porcionamento. Já que eu estou falando sobre essa questão do porcionamento, uma outra atribuição do nutricionista do planejamento é treinar as copeiras. Eu falo as copeiras, mas na verdade seriam os copeiros. Tem homens também trabalhando nessa função. Tá? Essas copeiras, elas precisam fazer exatamente aquilo que você planejou.
Porque se você planejar e ela colocar para todo mundo uma colher de sopa e ficar com pena do paciente, que aliás é uma coisa que é muito frequente, você precisa sentar com a copeira e conversar com ela, falar, olha só, esse paciente ele está recebendo a dieta assim, porque se ele receber de uma outra forma, isso vai prejudicar esse paciente. Você precisa deixar isso claro para ela. E os, os manipuladores, os colaboradores que trabalham com as dietas mais críticas, você vai selecionar aqueles que são os melhores colaboradores, entendeu? Ou aquele sujeito que está mais comprometido, aquele sujeito que é mais experiente. Se for necessário, esse sujeito vai ser o que vai ter um salário maior, ou vai ter um plano de folgas e um horário de trabalho mais flexível, né? E quanto mais preocupante for a dieta, quanto maior for o risco para o paciente, melhor deve ser esse colaborador. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre integral. O colaborador que está lá trabalhando com a dieta integral, que está produzindo a dieta integral, ele e o colaborador que está trabalhando com a dieta que está trabalhando no lactário, tem que ser os que têm a maior higiene pessoal possível, que são aqueles que têm o melhor grau de instrução, que estão mais comprometidos, que são mais sensíveis com o trabalho. Eu não vou pegar alguém que começou a trabalhar ali, o cara foi recém-contratado, nunca trabalhou numa cozinha de hospital, já tem experiência com cozinha geral, mas não tem experiência com cozinha de hospital, e aí eu vou pegar e vou colocar ele direto no lactário ou nas dietas interais. Não, eu vou colocar ele inicialmente com as dietas simples, com as dietas, por exemplo, com a dieta normal, que é a dieta que é consumida pela maior parte dos pacientes e também pelos colaboradores do hospital. Então, a enfermeira, o enfermeiro, o médico, o nutricionista, todo mundo consome, faz as refeições no hospital. Então, esses cardápios, que são os cardápios mais simples, vão ficar com esse pessoal menos especializado. Agora, um cardápio crítico, que é, por exemplo, o da dieta integral ou do lactário, a gente vai ter o máximo de cuidado e vamos colocar os melhores colaboradores, os melhores funcionários. Deixa eu ver aqui, eu pulei algumas falas aqui, ó. Isso. Em relação, a Débora está levantando a questão de personalizar as coisas no hospital. Aonde a gente encontra mais flexibilidade? A gente encontra mais flexibilidade nos cardápios para pediatria, tá? Os cardápios para pediatria, eles são basicamente os mesmos cardápios que os adultos consomem, só que com porcionamento menor, com porcionamento diferente, né? E na hora de montar esse prato, essa quentinha, essa bandeja estampada, ela é montada com um pouco mais de carinho, fazendo figuras, colocando as coisas um pouco mais organizadas, e muitas das vezes a gente permite algumas modificações. Então, vamos supor que o cardápio daquele dia, o prato principal seja peito de frango, ou seja, vai ser frango para todo mundo. Na dieta pastosa vai ser frango desfiado, na dieta normal vai ser peito de frango grelhado, e a gente tem lá frango para todo mundo. Se uma criança não consome frango, a gente pode ter ali, sei lá, umas 3, 5 crianças que não consomem frango, e aí eu vou produzir ali, por exemplo, ovo mexido. Não vou fazer isso para todo mundo, eu vou fazer isso para pediatria, porque se tiver pediatria nesse hospital, né? Então, eu vou pensar nesse cardápio especial, individualizado, para pediatria, ou até mesmo, que em alguns hospitais tem, que são os cardápios para o paciente terminal. Às vezes o paciente é terminal, e aí, paciente terminal, a gente a gente praticamente ignora todas as necessidades nutricionais dele e pensa nesse paciente tentando trazer o máximo de conforto para ele. E aí, muitas das vezes, ele nem consome o cardápio do hospital, é liberado para ele receber alimentação de fora do hospital, de um restaurante que ele goste, alguma coisa assim. Tá? Então, para o paciente terminal, a gente tem uma flexibilidade que é gigantesca, tá? Dentro do possível, é claro, né? E para a pediatria, a gente tenta flexibilizar também um pouco, tá? Até porque eu preciso atender a demanda nutricional do paciente. E se a gente está falando da pediatria, talvez a criança simplesmente não vá comer. Ela não gosta de frango, por exemplo, ela não vai comer. Se não for ovo ou carne, ela não come. Então,
eu preciso colocar alguma outra coisa para ela, porque senão aumenta muito o risco de desnutrição. Agora, o indivíduo adulto, a gente já consegue conversar com ele e falar, olha só, isso aqui é necessário para a sua recuperação, então mesmo que você não goste, eu te recomendo a consumir assim mesmo, entende? Então, assim, é possível ter é mais fácil ter uma negociação com um adulto do que com uma criança. Aí vocês vão me perguntar assim, Sérgio, e idosos? Idosos costumam ser um grande problema também. Por exemplo, tinha um paciente que eu acompanhava lá no Pedro Ernesto, na época que eu era interno, e o sujeito não tinha dente, mas ele comia carne. Pegava o bife, mastigava com a gengiva, deglutia e estava feliz da vida. Uma outra coisa que vocês vão observar também, não sei se alguém já está em estágio, é que tem muito roubo de comida dentro do hospital. Nas enfermarias coletivas, então, isso é muito frequente. O que acontece? O sujeito ele está lá com o seu cardápio, por exemplo, com 40 gramas de proteína. Aí ele recebe no almoço, por exemplo, um tomate recheado com carne moída. Ele recebeu um tomate recheado com carne moída. Aí o vizinho dele recebe a quentinha ou a bandeja estampada. Né? Quando eu falo bandeja estampada, vocês entendem, né? Aquela bandeja com os espaços ali, com os sucos, para colocar cada um dos alimentos, os espaços, assim, espacinho para o feijão, espaço para o arroz, para o alimento proteico. Então. Aí ele recebe ali a quentinha, a bandeja e o sujeito está dormindo. Se a enfermagem não ficar atenta, ou se não tiver acompanhante, pode ser que um paciente levante, vá lá e coma a comida do outro. Então, como a minha experiência profissional ela vem de hospital público, tinha paciente que simplesmente comia a comida do outro porque falava o seguinte, olha só, pô, eu fui criado, eu não posso ver comida sobrar. Então, o sujeito ia lá e comia mesmo sem ter, às vezes, nem fome, entendeu? Eu vi o filme O Poço, ele é um filme interessante, eu achei interessante a ideia do filme, tem umas cenas bem fortes e tal, achei interessante, é uma crítica social bem. Na verdade, o filme não fala nem de comida, o filme fala sobre briga de classe, sobre as hierarquias sociais que a gente tem na nossa sociedade. O filme ele é muito, muito bom, gostei bastante da crítica. Tá? E pensando em comida, muita coisa assim vai acontecer, tá? Vai ter gente roubando comida, vai ter gente trazendo comida de fora do hospital, a família acha que está ajudando, mas está trazendo McDonald's e outras coisas lá para as crianças, tá? Comida de fast food ou alguma outra coisa assim, tá? Então, não é da técnica dietética porque a gente não visita o paciente, mas para quem tiver fazendo a parte de nutrição clínica, que está acompanhando o paciente ali, vale a pena ir lá dar uma olhada na gaveta do criado mudo do paciente, porque às vezes você vai encontrar ali chocolate, bala, biscoito, porque o acompanhante chega e traz o alimento. Tá? Não estou falando que vocês devem virar grandes fiscais do hospital, não, mas alguns pacientes eles precisam de verdade serem fiscalizados. Né? Pô, às vezes até o próprio técnico de enfermagem ele te sabota sem querer, entendeu? Ele leva o lanche dele e vai lá e dá alguma coisa para aquele paciente que é gente boa, que fica conversando com ele ali ao longo do dia, né? Então isso aí acontece também. E não é só em hospital público, não. Essa questão do tráfico acontece em qualquer hospital. Dependendo da política do hospital, o acompanhante ele recebe refeição também. Por exemplo, lá na pediatria isso acontece. Não sei se vocês já acompanharam alguma criança em hospital, mas o acompanhante também pode se alimentar. Dependendo do hospital, do plano de saúde, isso acontece de vir comida para o acompanhante. Só que tem situações em que não vem. Eu lembro uma vez que eu sofri um acidente de moto há muito, muito tempo atrás. Eu não cheguei a ser internado, mas eu fiquei no Souza Aguiar, eu fiquei muitas horas ali. E aí, como eu não estava internado, não vinha comida para mim. Não vinha comida, deu morto de fome, sozinho lá, não podia sair, não conseguia andar e tal. Foi tenso isso daí. Então, esses escambos que acontecem ali dentro do hospital, ali de comer a comida
do vizinho acontece. Eu não estou falando que eu roubei comida de ninguém, não, mas eu ganhei gelatina e tal. A coisa foi. Tiveram outros pacientes lá que foram gente boa comigo. Não, se pudesse ter. Eu contar uma história assim. Ano passado, foi ano passado? Acho que foi ano passado, ano retrasado. Eu tirei. Eu, vira e mexe, eu tenho câncer de pele, né? Já tenho até que fazer uma cirurgia daqui a pouco e tal. Aí eu fui tirar um daqui do braço, né? Aí tirei um câncer de pele aqui, né? A minha cirurgia, eu entrei no hospital de manhã, fiz a cirurgia, e aí, para ter o reembolso do plano de saúde do anestesista, precisava da entrada na documentação que era do outro lado da rua, assim, na ruazinha dentro do hospital, não era fora do hospital, não. E aí, eu peguei, troquei de roupa, botei minha roupa normal e saí. Aí saí, encontrei com a médica que fez a minha cirurgia do lado de fora. Ela, ué, o que que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim entregar a documentação e tal do plano de saúde e tal, rolou um pouco de constrangimento. Aí ela perguntou, mas deixaram você sair? Eu falei, eu não perguntei, então ninguém me barrou, né? E aí eu passei, fui lá, voltei, botei de novo aquela roupa bundinha de fora e fiquei lá deitado lá aguardando receber a alta. É, isso aí acontece. O hospital tem muita história engraçada. Tem gente que curtia muito a época que eu era interno, me divertia muito no hospital. Foi uma época bem interessante, bem legal. Bom, vamos lá, vamos voltar. Já contei muita história, deixa eu voltar aqui para o nosso cardápio. Então a gente tem 40 gramas de proteína. Vamos começar a pensar no de jejum. O que vocês querem colocar no café da manhã? Tá, vitamina de banana, água, leite em pó, aveia e banana. Essa banana, notem que essa banana ela vai entrar ali só para dar um pouco de sabor, só para dizer que não é só leite com aveia. Tá? A quantidade de banana que eu vou colocar numa porção é uma quantidade pequena, então ela não precisa ser necessariamente cozida. Tá? Agora, se eu estivesse dando uma banana inteira para o paciente, então quando a gente vai falando, por exemplo, da sobremesa do almoço, eu vou pegar e vou fazer um doce de banana, que é a banana coccionada, vou pegar uma pera e vou coccionar. Nessa situação, dá para a gente colocar ainda desculpa, a banana sem coccionar. Poderia ser uma maçã. Eu acho que para bater com leite, a maçã não fica tão interessante assim por causa da casca. Uma pera bem madura é uma opção interessante, né? Ah, quando você coloca isso como padrão, facilita muito a vida, porque aí você não precisa. Ah, tá. O tipo da banana. Ah, tá. Eu li errado, eu pulei a palavra banana. Eu pensei que estava colocando banana, maçã, dando opções de frutas, não a banana tipo maçã, né? Isso. Aqui agora está falando das frutas cozidas. Dá para colocar como padrão do hospital, colocar todas as frutas cozidas para o cardápio de insuficiência renal. Isso aí não é um problema. O sabor fica um pouco diferente, mas quando você for liquidificar, não vai mudar tanto assim, porque você tem outros ingredientes. Tá? Para comer, o que que vocês querem oferecer? Sim, você pode mexer no tipo de banana ou coccionar. Ou seguir essa proposta inicial que era mexer na diluição. Torrada com cottage é uma opção interessante. Se você quiser reduzir o custo, você pode pensar também no requeijão. A geleia, essa questão da geleia é interessante, Silane. Vamos pensar o seguinte: a geleia, tem geleia que é geleia de verdade, que é a fruta, é uma redução de fruta.
sem adição de fruta, sem adição de açúcar, você vai coccionando a fruta ali e faz a geleia. Nessa situação, você está concentrando os ingredientes ali, os componentes dessa fruta nessa geleia. Agora, tem geleia, tipo, você pega uma geleia dessas, geleia da Turma da Mônica, geleia, essas geleias mais baratas, geleia mais vagabunda, geleia que às vezes você recebe no, você vai no hotel, aí você recebe aquela geleia de porção unitária. Aquela geleia ali é basicamente água, açúcar, corante e um espessante. Exatamente essa daí é a Ritter. Tá? Eu não queria defamar nenhuma empresa, não gosto de fazer nem propaganda nem defamar, mas a Ritter é mestre em produzir essas geleias, que é água, corante e espessante, tá? E o açúcar, né? Então, esse tipo de geleia você pode colocar no cardápio de insuficiência renal tranquilamente. Né? Então, se a sua opção foi colocar a proteína de alto valor biológico na bebida, você pode utilizar essa geleia no alimento sólido. Uma outra opção seria fazer o contrário, colocar o laticínio no pão, na torrada, no bolo. Na aula passada a gente conversou sobre aqueles biscoitos de arroz, aquele biscoito de arroz com gosto de nada, né? Então você pode colocar aquele biscoito de arroz com o laticínio, com algum tipo de queijo, e deixar para a bebida alguma coisa sem leite. Então, esse paciente não tem, a princípio, nenhuma contraindicação a consumir, por exemplo, café. Você pode dar para ele café, café preto. E o guia ele é muito bom. É, dá para colocar o requeijão e manter o leite? Depende de como você montar as outras preparações ao longo do dia, dá. Em geral, a gente só coloca uma fonte de leite ou laticínios. Até porque a gente pode mexer também com porcionamento. Eu posso ali praticamente só sujar o pão com requeijão. Então eu mantenho essa vitamina que a gente fez, tá? Só a torrada, se for, como que a gente pode colocar só a torrada? Se você pegar, por exemplo, azeite, orégano, tomate e fizer aquela torrada, quase uma brusqueta, você pode colocar ela ali, praticamente pura, não tem nem geleia, nem queijo, nem requeijão, nenhuma pasta. Outra opção é pegar uma ricota ou um cottage e fazer uma pasta à base de azeite, ervas, tomilho, tomate, orégano, e aí você vai e faz a pasta. Fazer a pasta no hospital, ela é bem tranquilo, dá para fazer numa boa, sem nenhum grande problema. Tá? Dá para você fazer manteiga também no hospital, isso aí não vai ter nenhum tipo de problema. E é interessante fazer essas pastas, ou até mesmo a torrada ali temperada, porque você não está dando praticamente nada de proteína, só a proteína que está ali no pão. Normalmente, quando você consome torrada, você come um volume menor do que se você consumisse pão. Né? Tem gente que pega um pão francês e aí come um pão francês ou dois pães franceses inteiros, mas se fossem torradas, consumiria só algumas rodelas ali. Né? Isso é interessante, dá para fazer com muita praticidade. Você vai colocar ali tudo num tabuleiro, vai colocar no forno, vai assar rápido e leva para o paciente. Então dá para fazer essas torradas ou comprar as torradas já temperadas, mas dá para fazer essa torrada temperada tranquilamente no hospital. Tá? Tem gente que coloca sal grosso também nessas torradas. Tá?
Lembrando que esse é um paciente com insuficiência renal, então o sal aí pode ser um problema para ele. Então não é interessante utilizar o sal ou sal grosso, mas utilizar bastante ali de ervas, tomate e tudo mais, né? Pode colocar alho também. Isso, ou até mesmo do pão francês mesmo, aquelas torradas redondinhas, que aí você está fatiando o pão. Tudo bem, o de jejum? Nesse caso, a quantidade de proteína vai ser pequena e você mantém uma quantidade de energia por causa da quantidade de carboidrato e lipídios. Obrigado, meu amor. Vamos lá. Saindo do de jejum, vamos para a colação. O que vocês querem oferecer na colação desse paciente? Vamos lá, sugestões, sugestões. Semana passada a gente conversou sobre bolo. Sim, sem problema algum. O bolo, se ele não for usado antes, ele pode ser usado agora, né? Os doces de fruta industrializados, como por exemplo, goiabada, marmelada, isso tudo tem uma quantidade de potássio pequeno, porque tem uma quantidade de fruta pequena, esses doces mais baratos, a gente leva em consideração o mesmo princípio da geleia. Para fazer para selecionar esses doces aí, eu preciso pensar na qualidade dele. Se for, por exemplo, um doce tipo goiabada cascão, aquele que você vê que tem goiaba de verdade ali, aí não dá para colocar porque eu estou concentrando muito potássio ali. Agora, uma goiabada, de novo ali da marca da Fernanda ali, que ela falou acho que foi a Ritter, né? A goiabada ali é praticamente água com chuchu, açúcar, a quantidade de potássio ela é pequena. A opção da pera cozida é uma opção interessante. A gente pode utilizar o bolo também. Vamos para o almoço. O almoço dá para fazer ela bem diluída. Se você produz ela ali mesmo, você consegue diluir bastante. E uma coisa que você pode fazer também é o seguinte: você cocciona a fruta em água, joga a água de cocção fora, aí pega aquela fruta coccionada, que foi coccionada em pequenos pedaços, de preferência sem casca, e aí depois você faz o doce. Então, dessa forma, a gente retira até 60% do potássio. Então, você primeiro cocciona, pega, por exemplo, a goiaba, corta ela em pequenos pedaços, coloca ela para cozinhar, pega essa água de cocção, joga fora, e aí depois pega as frutas e faz o doce. Né? Exatamente isso. Você vai coccionar, depois você vai processar. Bom, vamos para o almoço. Almoço, entrada. O que vocês querem colocar na entrada? Salada de folhas. Tá. Essa sopa, você está pensando na sopa como, Glória?
Por que eu estou perguntando isso? Porque se você pega a sopa, liquidifica, desculpa, você cocciona os legumes, joga a água de cocção fora, você está retirando potássio. E aí depois você faz o fundo de panela, você faz, coloca ali os temperos e os legumes para acabarem de ser coccionados juntos, e aí você vai conseguir fazer essa sopinha com creme aí, porque os legumes vão estar todos eles muito bem coccionados, né? Como a gente está falando de entrada, o ideal é que essa sopa não contenha alimento proteico. A ideia é não colocar nenhuma carne nessa sopa. Porque o prato principal é a preparação que vai ter o maior teor de proteína. E o saldo total desse cardápio é um cardápio com um teor de proteína pequeno. A salada vão ser basicamente vegetais do grupo A. Essa sopa, se você der preferência aos vegetais do grupo A e do grupo B, é uma opção interessante também, tá? Os tubérculos, eles costumam ter uma quantidade de potássio maior, tá? Então, os principais alimentos fontes de potássio são as frutas e o potássio. Deu 50 gramas, 9,5%. Não entendi o que você está falando, Delma. Bom, vamos lá. Fernando, professor, existe uma diferença entre o que seria ideal e muito mais saboroso e o paciente real do hospital. Quando faço os cardápios, fico pensando demais nisso. Tipo, temos que trabalhar com o que é oferecido também pelo local, segundo a gestão, as despesas. Sim, então isso daqui, é isso que você está colocando, Fernando, a gente vai precisar levar em consideração o tempo todo. Tem hospital que tem mais verba disponível, tem hospital que tem menos verba, tem hospital que vai fazer contrato, inclusive hospital público, né, vai fazer contrato e a empresa terceirizada ela vai fornecer a alimentação de vários cardápios e o hospital só faz os cardápios especiais. Quando a situação é essa, pode ser que você esteja lá na terceirizada trabalhando. Então você vai precisar manter a característica do cardápio com o mínimo de custo possível, tentando manter o lucro da sua empresa. Já deu 50 gramas de proteína, é isso que a gente está conversando, é isso, Bel? O cardápio que eu pedi para vocês o cardápio que eu pedi para vocês de insuficiência renal era mais ou menos 10% de proteína. Não, não. Esse 9,5% não. Eu estou falando que o cardápio ele vai tolerar uma margem de mais ou menos 10%. Então, o cardápio vai ser de 45 até 55 gramas de proteína. Esse é o mais ou menos 10%. Vamos lá, voltando para o nosso cardápio. A gente já pensou na entrada. Já pensamos na entrada, agora vamos pensar no prato principal desse cardápio. Prato principal, qual é a sugestão de vocês? Entendi. Dentro das. Isso, vai dar um.
É porque a gente não trabalha com a recomendação de proteína para paciente com insuficiência renal com um percentual, e sim com um valor em relação à massa corporal. Agora eu entendi o que você está falando. Você pegou 50, multiplicou por 4, viu quanto que daria em relação ao total do VEST, dá 9,5%. Entendi. E aí você tem ali toda a diferença, ou seja, de 90,5% do cardápio para dividir entre carboidrato e lipídio. Tá, vamos lá. Abobrinha recheada de carne moída, sim. Só que como que você vai fazer essa carne moída? Essa carne moída, ela precisa ganhar volume. A ideia do prato principal do cardápio de insuficiência renal não dialítica é enganar o paciente. É literalmente isso que eu estou falando. Você vai enganar o paciente. Você vai dar para ele, você vai dar para o seu paciente um volume de prato principal grande, mas com uma quantidade de proteína pequena e oriunda de alto valor biológico. Então você vai pegar carne moída, vai colocar uma série de outros ingredientes nessa carne moída, como por exemplo, você vai fazer cubos de cenoura, vai colocar outros vegetais do grupo B ali, né? Vai colocar uma boa quantidade de outros temperos, vai colocar cebola, alho, né? E aí a quantidade de carne mesmo que o paciente está comendo é pequena. Você pode fazer isso com carne moída. Na rotina do dia a dia, a gente não faz isso em casa, mas em em grandes cozinhas, a gente pode pegar e fazer frango moído. Você pega o frango e moe ele, claro, sem o osso. Tá? Você pode utilizar peixe desfiado, né? Pode utilizar das carnes ensopadas. Né? O paciente vai receber 2 ou 3 pedacinhos de carne só e o resto são legumes. Né? O, o frango ralado ele é interessante para a gente fazer hambúrguer de frango, né? Fazer hambúrguer caseiro, né? E dá para fazer igual carne moída. Só precisa, dá para fazer almôndega também. Quando você escolhe almôndega me lembrou de outra coisa. Quando você escolhe um prato único, como por exemplo o macarrão, acaba que a quantidade de carne que vai ali é muito pequena. Você pode colocar um molho bem diluído, com pouquinha carne ou com almôndegas pequenas, e aí você vai é, dar um volume grande de alimentos, mas com uma quantidade de proteína muito pequena. Então, aqui, vou voltar. Essa abobrinha recheada pode ser qualquer outro legume recheado. Tem gente que faz berinjela recheada, faz tomate recheado. Isso é uma opção interessante, né? O, fazer o ensopado é interessante, a carne junto com os outros legumes, né? A Débora está perguntando se pode adicionar molho caseiro com limão e azeite. É uma ótima opção, sim. Uma outra coisa que é interessante é fazer omelete. Omelete, você vai colocando um monte de coisa nesse omelete para aumentar o volume, principalmente vegetais do grupo B, e pode até colocar alguns folhosos também, né? Quando eu era criança, minha mãe fazia com espinafre, eu achava horrível, mas o pessoal lá em casa curtia, né? A questão aqui que a gente não pode perder o foco é o seguinte: vou utilizar legumes para fazer, vou utilizar, por exemplo, cenoura. Cenoura tem potássio? Tem. O que que eu vou fazer? Cocção, fazer uma pré-cocção com bastante água, jogar essa água fora. E aí eu coloco ela misturada ali com o outro alimento principal. Tá? Eu não vou colocar essa cenoura, por exemplo, cenoura ralada. Omelete com tomate, cebola, temperos, tá? Coloca um pouco de manjericão ali que vai ficar interessante também. Você pode colocar as sementes, então você pode colocar gergelim, você pode colocar. Só cuidado com as castanhas, que tem uma quantidade de proteína significativa. Tá?
mas um gergelim talvez seja uma opção interessante. Pode colocar farelos também. Bom, prato principal foi acompanhamento, desculpa, guarnição. A guarnição, o ideal é que não seja uma guarnição com proteína também. Tá? Então, a guarnição você pode fazer um purê misto de legumes, você pode colocar os legumes refogados, né? Lembrando sempre de selecionar bem esses legumes. Então, procurar legumes diferentes, não ficar só nessa coisa dos tubérculos. Você pode buscar, por exemplo, vagem, você pode buscar pepino, outros tipos de vegetais ali para colocar nessa guarnição. Lembrando que esse purê, eu não vou colocar leite nesse purê, tá? Eu não quero aumentar o teor proteico. Vou colocar alguma gordura ali, eu vou deixar só os legumes mesmo para dar o sabor, para dar a textura, digamos. Vamos lá. Acompanhamento. A soja, a soja ela vai fornecer uma proteína com baixo valor biológico, então não é uma opção interessante. Ela sozinha não deixa a soja lá pro transtorno hepático, para encefalopatia hepática. Isso, Débora, a sua ideia de amassar ali só com, só com água é uma opção interessante. Pode colocar ali um pouco de manteiga, isso não vai ter problema, até porque não tem proteína ali na manteiga. Os acompanhamentos, arroz, feijão, eles vão entrar normalmente. A diferença é que o feijão eu vou fazer o remolho. Eu não preciso liquidificar, não preciso fazer um creme de feijão, não. Eu vou fazer esse feijão com remolho. Tá? Na hora de porcionar, que é o que a Débora está apontando aí, eu vou fazer aquele feijão com cara de feijão de quentinha, né? Você pega aquela quentinha, tem meia dúzia de caroços de feijão e o resto é caldo. Tá? Mas esse feijão tem que passar pelo remolho. O feijão tem uma quantidade de potássio bastante significativa. Então é praticamente só para sujar o feijão. É exatamente esse padrão de serviço. Isso que eu estou falando é algo que precisa ser ensinado lá para a copeira. Enquanto, por exemplo, lá no cardápio para. Pode ser até para o cardápio de encefalopatia hepática, ou eu vou dar feijão normal, é o mesmo feijão, só que para esse paciente com insuficiência renal, eu vou colocar muito mais caldo do que caroço. Isso. Na prática, eu vou fazer o feijão todo do hospital assim. E aí isso facilita a minha vida. Eu coloco todo o feijão de remolho. Facilita até na hora da cocção. Isso, é exatamente esse remolho que eu estou falando. Pega a água, coloca a água para ferver, joga o feijão lá dentro, desliga o fogo, deixa essa água esfriar por completo, pega essa água e joga fora. E aí depois coloca uma outra água para coccionar. E isso é uma coisa que precisa ser ensinado para o cozinheiro, porque para ele não faz sentido isso. Se você chegar num grande restaurante que faz remolho para reduzir o tempo de cocção, eles colocam o feijão de molho na água e pegam aquela mesma água para cozinhar o feijão. A gente vai pegar aquela água e vai jogar fora. A água praticamente não muda. Você olha para o aspecto da água, continua sendo água. Só que você precisa deixar claro para o seu cozinheiro que isso está sendo adequado para remover o potássio, para a saúde do paciente. Também serve esse em água fria, tá? Tem gente que coloca o feijão em água fria e deixa de um dia para o outro.
Não chega nem a dar 24 horas. Normalmente esse feijão ele vai para a água no final do dia e na manhã seguinte ele vai ser coccionado. Sim, o objetivo principal ali é tirar o potássio, mas você acaba reduzindo um pouco a questão da flatulência desse feijão. Produção de gases. Isso, Fernanda. Esse remolho que você está falando é o mesmo que a Débora está dizendo aí, que é o remolho de um dia para o outro. Agora, a Débora quer saber se pode fazer isso em casa. Pode, faz isso em casa, não tem problema algum. Tá? Não vai ser um problema, tá? Mas, por exemplo, o consumo de potássio por alguém saudável com a função renal normal não é problema algum, pelo contrário, é até interessante. Potássio é um íon que ajuda no controle da pressão sanguínea. Essa questão do tempo de cocção, isso é real mesmo. Você coloca ele, faz o remolho, quando você for coccionar, ele cozinha mais rápido. Isso é bom principalmente quando você pega aquele feijão velho, aquele feijão que não está, aquele feijão mais barato que tem lá no supermercado, aí já não está. Você vai lá e faz o remolho, isso ajuda na cocção. Vamos lá, saindo do acompanhamento, vamos falar da sobremesa. E aí, sobremesa, o que vocês querem oferecer? Picolé, que mais? Que mais? Que mais? Sugestões de sobremesa, vamos lá. Eu tô calmo, tranquilo. Já vi que não vou conseguir entrar em interal hoje. Arroz doce, boa opção. Sim. E aí, esse, eu preciso avaliar se o total de proteína vai bater, se dá para colocar ele. E uma outra coisa que a gente pode fazer é mexer com o porcionamento novamente. Vou dar uma sugestão para vocês. Ao invés de utilizar leite, pensem em sobremesas que não utilizem leite ou sobremesas que utilizem creme de leite, porque o creme de leite não tem proteína, é só a gordura do leite. Então, quando você pensa, por exemplo, numa gelatina cremosa, que é aquela gelatina batida com creme de leite, ou um mousse, doce de abóbora, eu vou seguir qualquer doce de fruta. Ou eu vou escolher aquele produto industrializado que praticamente não tem fruta, que é basicamente água e espessante, que o teor de potássio é pequeno. Ou eu vou pré-coccionar essa fruta antes de fazer o doce. Tá? Pensando em época de festa junina, cuidado com o amendoim. Amendoim ele tem um teor proteico significativo. Canjica também tem leite. A canjica tem até mais leite do que o arroz doce. O mousse é uma boa opção, esse mousse que foi citado antes aí, que foi até você mesmo que citou. Ele utiliza um pouco da fruta, mas é muito pouco, mais para dar um pouco de sabor. Ele não é a base do doce não é a fruta em si, sim a gelatina.
pavês, o caminho da sobremesa é essa, né? Dá para oferecer fruta para ele, fazer um creme de fruta, né? Esse creme de fruta ele é interessante também, tá? Dá para fazer a cocção prévia da fruta para reduzir potássio. Ou aquilo que a gente estava falando antes lá, de, por exemplo, pegar uma pera, coccionar com água e açúcar e oferecer essa pera como sobremesa. Com a pera bem madura e ela tiver coccionada ali, furando a casca com água e açúcar, fica bem saborosa. O que eu gostaria é só que vocês não ficassem o tempo todo dando gelatina para o paciente, tá? Os temperos, a gente vai usar o máximo de tempero possível para reduzir não só o açúcar, mas também reduzir sal. É isso aí, fechamos insuficiência renal? Você já tem aí uma ampla ideia de como montar esse cardápio. Aí a parte trabalhosa fica com vocês, que é escolher o alimento e calcular. Agora eu posso seguir para a fase dialítica. Vamos pensar o seguinte: nós vimos que a doença renal ela é progressiva. Progressivamente, o paciente ele vai ficar pior. Foi o que eu mostrei aqui nesse slide para vocês. A doença primária ela vai reduzindo o número de néfrons, e isso vai sobrecarregando os néfrons funcionais que vão morrendo, e isso vai sobrecarregando ainda mais aqueles que não morreram ainda. Então, com que isso faz com que o paciente, em algum momento, ele vai apresentar o quadro de insuficiência renal aguda. Isso vai acontecer. Desculpa, ele vai precisar de diálise. A insuficiência renal crônica, no seu estágio terminal, ela é totalmente similar, ela é totalmente parecida em relação à nossa conduta nutricional com a insuficiência renal aguda. Significa que a taxa de filtração glomerular está muito baixa, igual na insuficiência renal aguda. Então, que eu vou fazer? Qual é o problema aqui? Esse paciente ele pode chegar mais rapidamente ou não na doença renal em estágio terminal, que é o momento em que ele vai precisar da, da intervenção com a diálise, né? Essa diálise, ela pode ser de dois tipos. Eu vou simplificar a nossa vida aqui, a gente ganhar tempo. Vou compartilhar aqui uma guia e vou mostrar os dois tipos de diálise. Na hemodiálise, como é que funciona isso? Ah, essa imagem aqui está melhor. Na hemodiálise, que a gente consegue observar por essa imagem, o sangue, ele sai do paciente, ele está descendo aqui, ó, ele vai para o equipamento ele vai bombear esse sangue, isso daqui fica gerando, ó, fazendo com que o sangue ele vá se mantendo em fluxo, né? Ele passa por filtros. Além disso, existe uma série de indicadores, de monitores de pH, de concentração de eletrólitos, de osmolaridade desse sangue, tá? Depois que passa pelos filtros, ele retorna, então está aqui o fio voltando, ó, ele retorna aqui por trás e volta para o paciente. Dessa forma, o sangue ele vai sendo filtrado e monitorado. Também tem uma parte aqui do equipamento que impede que entre ar, que tenha ar no sistema. Então, esse sangue retorna para o paciente, dessa forma a gente tem a filtração. Os equipamentos mais modernos, aqui, ó, como está sendo demonstrado aqui, ele termina a sessão de diálise e aparece na tela, ou sai um canhotinho, sai um pedacinho de papel, dizendo qual foi o saldo
dessa diálise, ou seja, o quanto que foi removido e o quanto que sobrou de cada componente. Isso serve como indicação para que o paciente retorne a fazer diálise com um tempo menor ou maior. Essa é a diálise que a gente vai encontrar no hospital. Um outro tipo de diálise que existe é a diálise peritoneal. A diálise peritoneal ela é muito pouco utilizada em hospitais, é muito raro acontecer. Como que funciona essa diálise? É feito um acesso no abdômen, então aqui, ó, por exemplo, aqui um acesso diretamente à cavidade abdominal. O líquido ele é injetado, uma solução hipertônica de glicose ela é injetada. Então tá aqui, ó, a infusão hipertônica de glicose ela é injetada, essa água cheia de glicose ela entra e ela utiliza das membranas do próprio peritônio para realizar troca. Essa troca ela é por diferença de osmolaridade. Como a solução está com uma osmolaridade muito alta, ela atrai água para si. Quando ela atrai água, ela vai atraindo água com ureia, com as escórias nitrogenadas, metabólitas, sódio, cloro, potássio. E aí, uma parte dessa glicose que foi infundida, ela vai ser absorvida pelo paciente. Então, essa taxa de absorção, ela fica normalmente na casa dos 20, chegando até 40% de absorção de glicose. Só que esse modelo aqui de diálise, ela é interessante, porque o paciente ele consegue ficar em casa, ele consegue realizar uma série de atividades, não é tão dolorosa, tá? O paciente pode até mesmo andar, tá? Ele coloca essa solução no abdômen, não tem nenhuma figura aqui mostrando o paciente caminhando, mas ele vai receber essa diálise, essa bolsa com dialisado, e vai seguir a vida dele, vai fazer as atividades. Claro que ele não vai fazer atividade física, ele não vai fazer nada, não vai carregar peso, não vai fazer nada desse tipo, tá? Mas ele consegue, por exemplo, se deslocar, ele não fica naquele ambiente restrito ali, preso a uma máquina, tá? Isso dá bastante autonomia, porém o risco de infecção ele é muito alto. Então, esse tipo de diálise não é feito em hospitais, ele é feito somente em casa. E ele tem uma eficiência menor. Vamos lá, tem umas perguntas surgindo aqui. Essa diálise ela é mais complicada? Não é mais cara, tá? Não é mais cara, mas ela não é mais cara assim, o produto em si não é caro, mas eu preciso de um ambiente muito limpo, preciso de um técnico de enfermagem para fazer essa manipulação, não é algo simples, em que o paciente se injeta e não, eu preciso de uma série de cuidados, principalmente relacionados com a higiene, porque se vocês observarem aqui, até mesmo na imagem, eu estou acessando os órgãos e vísceras desse paciente. Então, eu estou manipulando, eu estou tendo um acesso direto à cavidade abdominal desse paciente. Então, eu preciso de uma segurança muito maior. Qualquer tipo de problema aqui, o sujeito vai ter uma infecção ou no local do acesso ou diretamente no peritônio. E aí, uma peritonite é uma inflamação bem grave. Vantagem, é menos doloroso. A hemodiálise dói. As pessoas falam que não, mas dói. É um procedimento que é desconfortável. Você está tirando o sangue do paciente e depois colocando de volta. Você está manipulando diretamente o sangue. Então, é um procedimento também bastante invasivo que gera, por mais moderna que sejam esses filtros e membranas aqui, gera desconforto e gera resposta imunológica. Tanto é que o cardápio, as dietas para paciente que está fazendo hemodiálise, elas são, é, elas são normalmente hiperproteicas. Vantagem, eu tenho um controle muito grande daquilo que está sendo filtrado.
Eu tenho uma eficiência de filtragem do sangue maior. Então, isso é uma vantagem. Se o paciente é diabético, por exemplo, eu não posso utilizar a diálise peritoneal, porque isso vai descompensar a glicemia dele. Então, tem algumas contraindicações ali. Essa manipulação toda de sangue, ela afeta o volume total de sangue do paciente. Então, é um procedimento que existe algum risco também para um sujeito cardiopata. E aí a diálise peritoneal não. Mas o padrão no hospital é o uso da hemodiálise e não da diálise peritoneal. A diálise peritoneal eu vou utilizar quando o sujeito está em casa e quando essa diálise ela vai acontecer frequentemente. Vamos pensar o seguinte: não é o caso da insuficiência. Opa, abelha aqui. Não é o caso de uma. Não é o caso de uma insuficiência renal, mas de uma insuficiência renal crônica. Vamos supor que o sujeito ele tá dirigindo, sofre um acidente de trânsito, politraumatismo, ele abre um quadro hipercatabólico. O rim dele pode parar de funcionar em função desse quadro hipercatabólico, esse quadro hipermetabólico aí que ele está apresentando. É possível o sujeito ter o quadro de insuficiência renal aguda ou em resposta a uma situação, a uma doença não renal. É simplesmente uma resposta metabólica do corpo, né? E aí ele vai ter, por exemplo, uma perda de sangue muito grande, isso gera uma constrição, uma redução muito importante do fluxo sanguíneo renal, e aí ele para de filtrar o sangue, então ele abre o quadro de insuficiência renal aguda. Então, esse paciente é o paciente que está crítico, ele está numa situação ali de vida ou morte, né? Nesse caso, eu não vou fazer diálise peritoneal, nesse caso é hemodiálise mesmo. Agora, se o sujeito está numa doença progressivamente, como é o caso da insuficiência renal crônica não dialítica, chegando até a fase de diálise, esse paciente, ele provavelmente ele vai estar em casa, vai estar passando por alguns momentos em que ele é internado com alguma complicação, mas se ele está controlado e ele está indo para casa, ele pode fazer a hemodiálise ou ele pode fazer a diálise peritoneal se o ambiente assim permitir. Na situação do paciente, se ele for um usuário do SUS, por exemplo, o padrão é ele fazer hemodiálise mesmo quando ele está em casa. Tudo bem essa questão da diálise? Então, o que acontece no estágio terminal da insuficiência renal? As doenças de base vão levar a uma piora do quadro dele e todos aqueles desequilíbrios que a gente observou, ele com certeza vai ter. Então, eu preciso fazer restrição de sódio, porque ele não está colocando esse sódio para fora. Eu preciso monitorar os eletrólitos e o equilíbrio ácido básico dele. E esse paciente pode ser que ele precise de um controle de pressão arterial, de glicemia, talvez de imunoterapia, vitaminas, eritropoetina, hormônios, vitamina D. Pode ser que esse paciente esteja em anúria, não está produzindo absolutamente nada de urina. Então, se ele está nesse quadro, se ele não está produzindo absolutamente nada de urina, eu espero encontrar a uremia, que é o aumento dos compostos nitrogenados no sangue. Então, a ureia vai se acumulando amônia, e isso leva a mal-estar, fraqueza, náuseas e vômitos, cãibras, um gosto metálico na boca também é um dos efeitos, e um comprometimento neurológico. Esse paciente, ele começa a perder função neurológica, começa a abrir um quadro inicial de demência. Isso tudo porque ele está incapaz de eliminar os compostos nitrogenados, de produzir hormônios, tá? Mas o principal problema é a uremia.
Nessa situação, na doença renal de estágio terminal, ele obrigatoriamente vai precisar de diálise. Ele vai precisar de diálise, ponto. Por quê? Porque o rim dele, o funcionamento dele está praticamente nulo ou não tem nenhum funcionamento, né? Ele vai realizar a diálise enquanto ele não receber um novo rim, enquanto ele não sofrer um transplante, enquanto ele não receber um transplante renal. Esse transplante renal ele pode vir de familiares imunologicamente compatíveis ou de doadores, pessoas que morreram ou abriram o quadro de morte cerebral. Se ele recebeu um novo transplante, ele com certeza vai precisar de terapia imunossupressora. Ele vai precisar reduzir a sua resposta imunológica contra esse órgão novo que ele recebeu, porque a tendência é ele rejeitar. Ele vai rejeitar, é fato. O rim dele vai rejeitar, o corpo dele vai rejeitar esse novo rim. A questão é em quanto tempo vai ocorrer essa rejeição. Aí vocês vão pensar o seguinte: então tá tranquilo. Ele recebe um rim, em algum momento ele vai rejeitar, depois ele recebe outro, aí ele vai de novo para a fila do transplante. Só que tem um problema: o sistema imunológico ele vai acumulando memória. Esse novo órgão que ele vai receber, ele vai rejeitar mais rapidamente que o primeiro. Sérgio, mas se for um paciente realmente muito compatível, com exceção de um irmão gêmeo, que a compatibilidade ela é total, ele vai rejeitar. Vai existir antígenos, vão existir antígenos que ele vai reconhecer como non-self e ele vai atacar, o sistema imunológico dele vai atacar. Aí você pensa assim, Sérgio, mas então, no caso do irmão gêmeo idêntico, vai ficar tudo bem. Na verdade, não, porque se você tem uma doença renal e está precisando de um transplante renal, pode ser que essa doença ela tenha uma causa genética. Se ela tiver uma causa genética, você vai receber um rim que não está funcionando bem também. Agora, se é uma causa diversa, se é um outro tipo de consequência que não é genética, aí a situação fica mais favorável para quem tem um irmão geneticamente idêntico. Sua mãe foi fazer um exame e a médica disse que ela só tem um rim. Só tem um rim funcionando ou só tem um rim? Porque é possível você nascer só com um rim. Isso é possível. Não é frequente, mas é possível. Então, um dos rins, durante o desenvolvimento embrionário, ele não se forma ou ele fica atrofiado. E aí, você leva a vida inteira sem ter nenhum tipo de problema. Por que que não tem nenhum tipo de problema? Porque um rim é suficiente para dar conta da produção de urina em situações normais. Porém, com o envelhecimento, isso vai fazer com que uma possível insuficiência renal crônica chegue mais cedo. Se você tivesse dois rins, talvez essa insuficiência renal crônica chegasse com 70 anos. Com um rim somente, talvez ela chegue um pouco mais cedo, com 60 anos. Não estou falando, Jona, que necessariamente a sua mãe vai ter insuficiência renal crônica, só que aumenta o risco disso acontecer. E aí, o que que você precisa fazer? Você precisa redobrar os cuidados com a sua saúde renal, numa situação como essa. Além dos cuidados nutricionais, você precisa ter o máximo de cuidado, por exemplo, com fatores que a gente estava conversando na outra aula. Infecções urinárias, eu preciso tratar com muita atenção, preciso ter atenção aos medicamentos, a drogas lícitas e ilícitas, qualquer tipo de condição que vai sobrecarregar a função renal. Dietas hiperproteicas. Provavelmente existe uma relação genética, sim. Eu recomendaria que isso fosse investigado, a causa dessa ausência de um dos rins. Isso, a prática de atividade física ela é interessante, é uma das formas de excreção através da transpiração.
O que a gente viu na aula passada? O exame de imagem é interessante, João. O exame de imagem, tá? Então pode ser um ultrassom. E avaliar também a taxa de filtração, avaliar a creatinina, fazer a taxa de filtração glomerular. Então, esse exame de creatinina plasmática é um exame de rotina. Se você for num clínico geral e falar para ele, eu quero fazer um exame de rotina, ele vai pedir uma série de exames e vai incluir aí a creatinina. Outra situação que eu preciso ter atenção é o apoio psicológico, porque o paciente que vinha numa insuficiência renal crônica e começa agora a fazer a diálise, ele tem uma percepção notória da piora do quadro dele. Essa piora do quadro dele normalmente vem acompanhado com os pensamentos de finitude, de eu vou morrer, minha vida está encurtando, então eu preciso de um apoio psicológico para esse paciente também. Né? Eu preciso avaliar qual é o tipo de tratamento. Esse aqui, preparação para a morte. Tá? É uma questão que a gente não gosta de conversar sobre isso, mas um paciente que já fez transplante, o transplante foi rejeitado, fez o segundo transplante, foi rejeitado também, a expectativa de vida dele é muito pequena. Então, eu preciso de um preparo para a morte. E aí, esse preparo para a morte não é algo que nutricionalmente a gente tem muito o que fazer. Isso está mais relacionado com as crenças, com a espiritualidade do indivíduo, com as relações, com a maneira como ele levou a vida, as relações que eu digo interpessoais, familiares. Então, é uma questão muito delicada e que a gente não tem uma formação, pelo menos a maioria dos alunos não tem uma formação adequada para lidar com isso. Né? Normalmente é mais fácil lidar quando não é uma pessoa próxima a gente. Então, quando você está no hospital e vê ali, faz parte da rotina do hospital, as pessoas morrem. Você está no hospital de internação, tem paciente que vai para o CTI, volta para o CTI, vai para o CTI, volta para o CTI, e às vezes ele morre na enfermaria, não morre no CTI. O... Tem pacientes que vão entrar super bem num dia e 2, 3 dias depois o paciente vai a óbito. Às vezes você está acompanhando o paciente há meses que também não morre. Tá? Eu acompanho um paciente que ele ficou 6 meses com insuficiência não, com pancreatite aguda, passou vários e vários dias em dieta zero, entrava com a dieta parenteral, evoluía para a dieta interal, depois complicava, voltava a ficar em dieta zero, sujeito notoriamente desnutrido e não morreu. Aí você fala assim, caramba, Sérgio, o sujeito ficou 6 meses nessa questão toda e não morreu. Não morreu, tá? Mas tem outros pacientes que vão a óbito num tempo muito curto. Não sei quais são as crenças de vocês, mas isso pode ser interpretado de diferentes formas, desde probabilidade, universo, questões espirituais e tudo mais, mas se é a nutrição clínica que você quer, você precisa estar preparado para isso. Aí você vai trabalhar no hospital, você vai ver pessoas morrendo. As pessoas vão morrer. Às vezes você vê pessoas que são muito legais, você visita o paciente na enfermaria, você conversa com ele, aí normalmente o nutricionista é plantonista. Então no outro dia você não vai estar lá, quando você estiver novamente no plantão, você chega e fala, pô, cadê a senhora do leito tal? Ah, ela faleceu ontem. Então isso é muito complicado. E no início a gente sofre muito com isso. A realidade é essa. No início você sofre muito com isso e depois a tendência é que você vai ficando um pouco mais resistente ou você fala o seguinte, não, eu não aguento e não é isso que eu quero fazer da minha vida. Uma coisa que eu sempre recomendava para os alunos quando eu fazia supervisão de estágio, mandava aluno para o Miguel Couto, mandava aluno para diferentes hospitais, para o Badim, por exemplo. Se o aluno gostava de criança, eu falava para ele, não vai para pediatria. Porque se você gosta muito de criança, você vai trabalhar com a criança no ambiente hospitalar, você vai ver a criança na sua pior forma. Você vai ver a criança sofrendo, você vai se sentir impotente.
Então, se você gosta muito de criança, vai trabalhar em creche, vai trabalhar em escola, vai trabalhar em outros ambientes, vai trabalhar no consultório com criança, com materno infantil e tal, mas não vai para pediatria. É a mesma coisa, você gosta muito de idosos, tem uma afinidade muito grande por esse público, vai trabalhar com ambulatório, porque se você for trabalhar no hospital, você vai ver idosos falecendo. Dependendo de como for toda essa sua formação, que é extra sala de aula, pode ser que isso não seja muito bem encarado por você, mas, obviamente, essa é uma decisão extremamente pessoal. Bom, vamos lá, pulei algumas perguntas. Professor, vi que. Peraí, aqui, ó. Professor, vi no jornal ontem que tem um protocolo de diálise quando o paciente é entubado com Covid. É por causa da medicação ou se não for, por que seria? Tá. Então, o que acontece? O sujeito está entubado. Quando ele está entubado, uma das coisas que acontece é a perda de um controle adequado do pH sanguíneo. Tá? Então, esse paciente, ele provavelmente vai abrir um quadro crítico. Tá? Ele está sendo entubado porque ele está num quadro muito severo. Então, o rim, ele é sobrecarregado toda vez que você tem uma condição hipermetabólica e toda vez que você tem uma alteração importante de pH sanguíneo. Então, quando você prepara ele para a hemodiálise, você está quase como uma profilaxia, você está poupando a saúde renal dele. E os piores pacientes que a gente tem com o Covid são pacientes idosos que normalmente já não têm uma função renal muito boa. Não estou falando que eles têm insuficiência renal obrigatoriamente, mas a função renal ela vai reduzindo ao longo da vida. Então, existe um grupo de pessoas que no hospital são preparadas para ajudar essa parte terminal, fazem até cursos. Isso. Existe esse preparo, sim. Os locais de referência para isso são, por exemplo, o INCA, ele lida muito bem com isso. Tá? Existem as sessões, as alas, a parte do hospital que é toda para lidar com um paciente terminal. Tem um documentário muito bacana de uma paciente com câncer no YouTube. Acho que chama A Boa Morte. Ela escolhe morrer em casa com os filhos. Vale a pena como reflexão, a morte ainda é um tabu, e ela é um tabu de verdade, e o pessoal da veterinária lida muito melhor com a morte do que com a gente. A gente precisa entender, principalmente, saber lidar com esses pacientes e com as nossas crenças a respeito também. Esse preparo, ele envolve muita coisa, principalmente quando você se vê com uma afinidade muito grande por esse paciente, aí você acaba sofrendo mais. Então, isso muitas das vezes gera um distanciamento do profissional de saúde com os seus pacientes nesse tipo de ambiente. Vamos lá, metas em relação à nutrição, saindo da parte geral e indo para a nutrição. Então, o paciente, eu não estou falando aqui necessariamente que o paciente vai morrer, tá? O paciente, ele está num quadro de insuficiência renal crônica que ele precisa de diálise. O que a gente vai fazer? Prevenir as deficiências nutricionais, então eu preciso ficar atento aos valores plasmáticos de eletrólitos, por exemplo. Eu preciso identificar se ele está com edema, combinar essa informação do edema com albumina. Pode ser que ele tenha uma queda de albumina e esse edema não é por causa da função renal, mas sim por causa dos baixos níveis de albumina. Né? Vou avaliar a restrição de sódio e de potássio, mas frequentemente os pacientes precisam reduzir ambos. Tá? Tanto é que no cardápio que eu peço hoje são 1.000 miligramas de potássio, até 1.000 miligramas de potássio, que eu já escrevi aí para vocês. Tá? Sódio, até 500 miligramas de sódio. Prevenir osteodistrofia renal, então a alteração de densidade óssea em função aqui da vitamina D. Né? Os quelantes de fosfato na dieta com baixo teor de fósforo e suplementação com cálcio. Né? Eu preciso reduzir essa absorção de fosfatos. Né? Fornecer uma dieta palatável e atraente. Aqui a gente já está entrando numa questão que se associa com a preparação para a morte do paciente. Né?
Bom, com isso aqui a gente vê os. Tá, vou abrir aqui as recomendações para o paciente que está na fase dialítica. Tá? Paciente em fase dialítica, o que que a gente vai fazer com ele? Vou compartilhar a tela aqui. Paciente em fase dialítica. A dieta ela precisa ser hiperproteica, de 1,2 a 1,3, HD hemodiálise, DP diálise peritoneal. Independente da fonte, independente do tipo de diálise, ela precisa ser acompanhada de proteínas de alto valor biológico. Então, a dieta ela é levemente hiperproteica. Só que quando a gente pensa em valores absolutos, antes a gente estava lidando com uma dieta de 0,6, agora a gente está lidando com uma dieta de 1,2. Então, na prática, isso significa dobrar a ingestão de proteína do paciente. Antes ele estava com 0,6 gramas de proteína por quilograma de massa corporal. Agora esse paciente ele está com uma dieta de 1,2, então dobrou a quantidade de proteína. Se o paciente está em repressão significa que o paciente está se recuperando de um estado nutricional debilitado. O paciente estava em baixo peso, por exemplo, ou estava em desnutrição. A quantidade de proteína ela precisa ser mais alta. Então, chegando a 1,4, 1,5. Então, aqui a gente tem outras referências que falam da quantidade de proteína por quilograma por dia. Né? Então, tem aqui as referências e os valores recomendados. Em geral, aqui elas ficam aqui, ó, de 1 a 1,5, 1,7, 1,5, 1 a 1,5 até 1,7. Então, a maior parte das recomendações que a gente encontra para pacientes em fase dialítica são dietas hiperproteicas. Em relação aos lipídios, vai ficar de 30 a 35, carboidratos 50 a 60% se for uma hemodiálise, se for diálise peritoneal, 35% via oral. O que eu estou querendo dizer com isso? 35% via oral e a diferença é o que ficou lá na diálise peritoneal. Quando a gente estiver planejando os nossos cardápios aqui, é sempre com hemodiálise, mas se você estiver atendendo o paciente, vamos supor, você está no home care, atendendo o paciente em casa, você precisa identificar qual é a frequência e qual é a concentração, qual é a quantidade de carboidrato que ele recebe, tá? Pelo dialisato. Naquele dia que ele faz diálise peritoneal, eu preciso identificar quanto de carboidrato ficou no paciente. Tá? E aí, para isso, eu vou precisar olhar ali os rótulos e identificar qual é o tipo de dialisato que está sendo utilizado. Né? Normalmente, você vai ter que oferecer, naquele dia, 35% da quantidade de energia via oral. E a diferença, ou seja, aqui em torno de até 25%, vai vir do dialisato, ou seja, vai ser absorvido pelo paciente. Então, vamos lá. No dia que o paciente faz diálise peritoneal, tem paciente que faz a cada 2 dias, a cada 3 dias, tem paciente que faz todos os dias, depende do quão grave está o caso dele. Tá? Essa recomendação de volume de dialisato, de frequência, isso aí é uma prescrição médica. Né? Você vai pegar a prescrição médica e vai ver, naquele dia, se ele fez diálise peritoneal, se ele não fez. Se ele fez diálise peritoneal, lembra que eu falei para vocês que cerca de 20% vai ficar ali no paciente do que foi infundido? Tá? A diferença, ou seja, 35, cerca de 35%, que é o que falta para chegar aqui nessa faixa de 50 a 60, vai ser oferecido via oral. Por quê? A diferença desses 35 para chegar nos 50, 60 aqui, ó, é o que vai ficar, é o que ele vai receber de carboidrato via
dialisato, via aquela solução hipertônica de glicose que ele recebe na cavidade abdominal. Então, eu preciso fazer o desconto. Tá? No hospital, todo mundo recebe, faz hemodiálise, então eu não preciso nem olhar para a diálise peritoneal aqui, mas essa informação é bom que vocês tenham para a vida futura profissional aí. Tá? Vamos lá, quantidade de energia. O paciente pode estar estável, pode entrar um quadro de repressão, ou seja, em que ele está precisando ganhar peso ou perder peso. E aí, para cada situação, se eu quero manter o peso dele, se eu quero fazer com que ele ganhe peso, ou se eu quero que ele perca peso. A quantidade de proteína, de energia em relação à massa corporal por dia vai variar. Vendo aqui que a repressão pode chegar até 50 quilocalorias por dia. 50 quilocalorias por dia é uma quantidade de energia muito alta. Pensa no seguinte, nosso exemplo ali era um sujeito de 70 quilos. 70 quilos vezes 50 dá 3.500 quilocalorias. Então, 3.500 quilocalorias por dia para a refeição, para esse indivíduo de 70 quilos. Né? Bom, a dieta ela precisa ser hipocalêmica. Tá? Uma dieta normocalêmica tem em torno de 3 gramas de potássio por dia. A recomendação para o paciente com insuficiência renal é de 1.000 a 1.500 miligramas. Lembrando que essa dieta com 1,5K, que é a maneira simplificada como a gente chama, 1,5K, ou seja, 1,5 gramas de potássio, ela normalmente é dada para o paciente que está em insuficiência renal crônica, não dialítico. O paciente que está em diálise, eu vou ficar aqui ó, próximo desse valor de 1.000 miligramas. Tá? Carambola a gente já conversou, e a dieta ela precisa ser hipossódica também, normalmente com menos de 500 miligramas de sódio. Vamos lá, ó. Em resumo, o que a gente tem? Ó, fase não dialítica, hemodiálise, diálise peritoneal. Né? Através da diálise peritoneal também vai energia? Vai. Tanto é que os valores, aqui, ó, o paciente está fazendo hemodiálise, ele vai receber, ó, o paciente está estável fazendo hemodiálise, ele vai receber de 30 a 35 quilocalorias. Se ele está em diálise peritoneal, de 25 a 35. Por que tem uma faixa mais ampla? Porque no dia que ele faz diálise, essa quantidade de carboidrato, a diferença de carboidrato aqui que fica, fornece energia. O mais correto não é você trabalhar com esse valor, o mais correto é você trabalhar com esse valor aqui. No dia que ele faz a diálise, você desconta a quantidade de energia que ficou no paciente. Você pega lá a gramatura de glicose que ficou e multiplica por 4. Você vai saber a quantidade de energia que ficou no corpo do paciente. Né? Mas vocês vão encontrar essa referência aqui também. Por isso que o valor mínimo fica mais baixo do que na hemodiálise. Né? Vamos lá, que quadro resumo. Nutrientes que a gente não conversou, ó. Ferro, zinco, selênio. Ó. Pode ser necessário fazer o controle ou a restrição desses elementos. Só que essa avaliação aqui é uma avaliação do nutricionista da clínica, inclusive a de líquidos. Aqui, ó. Opa. Quantidade de líquidos. Se o paciente está na fase não dialítica, eu não tenho restrição. Tanto é que eu não coloquei nenhuma restrição para vocês no cardápio para não dialítica. Se ele está na fase dialítica, eu vou dar de 500 a 1.000 ml por dia, mais o quanto que ele produziu de urina em 24 horas. Isso daqui é um cálculo do nutricionista da clínica. O que ele vai fazer? Ele vai identificar quantos copos tem normalmente no dia. Então, vamos supor, são 6 refeições. 6 vezes 2 vai dar 2.000 ml. Desculpa.
Fiz besteira, 6 vezes 2 não. 6 vezes 200 ml, volume de um copo, vai dar 1.200 ml. Isso daqui é o volume de líquidos usual que o paciente recebe com a dieta ao longo do dia. O nutricionista da clínica vai olhar para cá, vai investigar. Ó. Esse paciente ele produziu 700 ml de urina. Então, ele vai poder receber até 1.700 ml de líquido no dia. Ou seja, esses 1.000 aqui, mais o quanto que ele produziu de urina no dia. Então, dá, nesse meu exemplo aqui, 1.700 ml. Legal. Então, significa que eu posso liberar para ele mais 500 ml de água. Vamos supor que a diurese dele tenha dado nula. Naquele dia ele não produziu, ele produziu 100 ml de urina. O quanto que ele recebe via dieta, via cardápio, são 1.200 ml de líquido. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai cortar uma das bebidas. Ele vai colocar uma observação lá no mapa. Sem bebida nos lanches, ou sem bebida nos lanches e grandes refeições. Ou cardápio totalmente sem bebidas. Ele não vai receber nem café da manhã, nem lanche, nem almoço, nem jantar e nem ceia, nenhuma bebida. É o caso, e aí ele vai estipular a quantidade de água que vai ficar ali no quarto ou no criado mudo do paciente ali, para ele consumir aquela água ao longo do dia. O ideal é você não dar toda a água do paciente de uma vez só. Porque se você der a água toda de uma vez só, pode ser que ele beba essa água porque ele vai estar com muita sede. A gente tem o hábito de consumir líquido ao longo do dia, e aí vai chegar ao final do dia, ele vai querer beber água e não vai poder. E aí a enfermagem, nessa situação, pega uma gaze umedecida e só molha o lábio do paciente. Opa. Aqui o último quadro é diálise peritoneal. Diálise peritoneal não vai se aplicar para a gente. Tá? Então, qual é a situação mais restritiva para o paciente com insuficiência renal crônica? É na fase dialítica. Ele vai receber uma dieta hiperproteica, normoglicídica e lipídica, sem bebidas, com restrição de sódio e restrição de potássio. Tudo bem? Perguntas, perguntas. A gente vai fazer igual na semana passada. A matéria está lá no fórum material de estudo. Já deu meio-dia e meio. O que que a gente vai fazer? Próxima semana, a gente começa conversando sobre os cardápios, a gente vai montar esse cardápio de insuficiência renal fase dialítica, igual a gente fez hoje. A gente vai começar montando o cardápio e depois a gente vai seguir para falar sobre enteral. Juntos, juntos. A gente vai começar a nossa aula falando sobre os cardápios para insuficiência renal, fase dialítica. E a gente faz isso juntos e depois eu dou sequência e sigo para dieta interal, para o cardápio de dieta interal. Tudo bem? Mais uma vez a gente passou um pouquinho do horário, mas a gente passou pouco dessa vez, são uns 2 minutos. Não, você vai colocar a bebida no cardápio. O nutricionista da clínica que vai cortar ou não. Se o paciente ele tiver ali, se ele não tiver nada de diurese, vai ficar só no máximo ali de 1.000 ml por dia. E o nutricionista da clínica ele vai observar também outros indicadores, não é só a diurese, ele vai observar se o paciente está com edema, se não está com edema. Uma outra coisa que acontece muito, que a gente vai debater um pouco na próxima aula é, eu sei que o paciente vai fazer a diálise à tarde,
Então, na refeição anterior, dá para liberar alguns outros alimentos, porque eu sei que ele vai logo em seguida passar pela sessão de diálise. E eu tenho o cardápio da aula passada e de insuficiência renal crônica. Isso. O limite é o dia 9. Vocês podem ir postando por semana, que é o que eu recomendo que vocês façam, mas vocês podem fazer igual todo brasileiro e colocar na última semana ali, no dia 9, tá? Para que no dia 16 eu possa debater todos esses cardápios com vocês. Galera, sei que a gente fala sobre um monte de coisa, conversa sobre um monte de coisa, mas pensem nessa questão aí do que vocês querem da vida profissional, de o que é melhor para vocês e como vocês vão lidar aí, já comecem a se preparar com essa questão da morte dos seus pacientes, porque pode vir a acontecer. Né? Com mais frequência se você estiver no hospital, mas também pode acontecer no seu acompanhamento ambulatorial. Galera, um beijo, um abraço. A gente se vê na semana que vem. Cuidem-se. E hoje tem mais um dia lindo aí para você ficar na quarentena. Mais. Um beijo, um abraço. A gente se vê.